Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 15 de julho, sexta-feira, dia de São Boaventura. São Boaventura nasceu em 1218 e morreu em 1274. Inteligente e simples, respondeu certa vez a um frade preocupado porque não tinha ciência teológica. Se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isto basta. Uma simples senhora poderá amar a Deus mais do que um professor de teologia. Foi homem de ciência da fé e sábio superior da ordem franciscana. Aprendamos, pois, que de tudo o que fazemos, por mais importante e legítimo que seja, o amor vem em primeiro lugar. São Boaventura era fantástico. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus 12, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Resposta certeira e magnífica do Senhor. Não é possível deixar um ser humano morrer de fome por causa de uma lei. Se eu não me engano, na máxima de São Tomás de Aquino, eu não tenho certeza, pode ser que eu esteja falando algo errôneo, mas eu tenho quase certeza que eu estou certo. Diz que uma pessoa que rouba porque tem fome, ela não deve ser condenada. Se ela rouba porque tem fome e para matar a sua fome, ela não pode ser condenada. Se eu não me engano, é isso. Poderíamos utilizar isso justamente para o texto de hoje. Os discípulos estavam com fome. É dia de sábado. E se eu ficar com fome? Eles não estavam num banquete enchendo a pança. Não, eles estavam caminhando e sentiram fome. Iam ficar com fome até o outro dia? Até às 18, quando encerrava o dia de sábado? Não tem sentido isso. E aqui, novamente, o embate entre Jesus e os fariseus por causa do bendito sábado. Eu já cansei de falar para vocês por que nasceu o dia de sábado. O dia de sábado nasceu para proteger os pobres e os trabalhadores. E os fariseus pegaram o bendito do dia de sábado. Tinha tanta coisa na lei para se preocupar, mas se preocuparam com o bendito do sábado. Pegaram o bendito do sábado, que era um dia de libertação, para se tornar um dia de opressão. Sábado não pode fazer nada. Só pode dar 39 passos. Não. E aí Jesus tasca neles. Utiliza dois exemplos interessantes, com relação a Davi, que era o grande rei Davi. Ele utiliza já o maior de todos, o grande rei Davi, que era visto como um dos maiores reis de Israel, se não o maior. Que ele invadiu, porque estava com fome, ele e a sua tropa, fugindo de Saul, invadiu lá o templo, que acho que é de Betel, se eu não me engano também, e comeu o pão que era só reservado aos sacerdotes. Pediu licença aos sacerdotes, tal. Os sacerdotes deram e foram lá e comeram, porque tinham fome. E aí ele usa outro exemplo. Os próprios sacerdotes comem, fazem uma série de atividades em dia de sábado sem violar o dia de sábado. Por que só os sacerdotes podem? E aí ele fala o seguinte, tá aqui quem é maior do que o sábado.
Em outra expressão, ele vai dizer, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Quem veio primeiro foi o ser humano, depois que veio o sábado, gente. E aí ele termina dizendo a famosa frase, que eu não me lembro qual profeta é, não sei se é Miqueias. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Essa frase eu acho fenomenal. O que adianta eu ter uma vivência que se baseia religiosa, que se baseia só em sacrifícios, se eu não ajo com misericórdia, gente? Qual o sentido da religião na minha vida? Eu posso ir lá fazer meus sacrifícios, beleza, mas eu tenho que agir com misericórdia com o outro. O que eles faziam, né, os fariseus? Viviam de sacrifícios no templo, por causa da lei, mas não agiam com misericórdia. Qual o sentido disso? Eles achavam que agradavam a Deus seguindo essa lei e agindo sem misericórdia para com os que não podiam seguir essa lei? Não. Tenho certeza que não agradava a Deus. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.